Com muita alegria, com muito prazer, que essa noite, sim, nós recebemos a nossa escritora Tainã. Acertei? Acertei, Tainã, certo? Tainã, ela morou na zona rural, estudou na zona rural, a importância da educação do campo, né? E essas memórias também são memórias de pessoas que viveram no campo. Pessoas que viveram no campo, principalmente o avô dela, né, e várias memórias então vão estar inseridas nesse livro. Então é importante, e o livro é uma gestação, durou quase 10 anos, né? Quase 10 anos para ficar pronto. Então, todo esse trabalho de pesquisa que foi feito, tá? É com muita alegria que nós a recebemos, e lembrando também que Tainã foi aluna dessa escola. Ela foi aluna nessa escola, estudou nessa escola e hoje retorna também à nossa escola também para mostrar esse retorno a convite. Isso é muito importante. E amanhã é vocês que estão aqui fazendo isso também, trazendo um livro, dando um retorno social aos colegas de vocês. E à sociedade, esse presente que ela deu à sociedade. Mas é dizer a vocês que para a gente é um privilégio enorme receber nossa ex-aluna, né, e hoje escritora e, pelo que Mária falou, também palestrante. Obrigado, Tainã, por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, né, de forma muito intensa, porque a escrita de um livro, só rapidamente, para falar um pouquinho desse assunto específico, envolve muitas questões, né? Inclusive de relacionamento, de financiamentos, de escrita e revisão de escrita, e bate e volta, de aceitação de público, de modo que quem escreve é a pessoa que está literalmente dando a cara à tapa, né? Uma coisa é você escrever no Face, no Insta, no TikTok, enfim, outra coisa é você investir recurso financeiro, tempo, energias diversas naquilo. Só para vocês entenderem que assim, por mais que a pessoa já chegou no topo, para chegar até lá, teve um processo. E a beleza de tudo isso é que faz a gente estar aqui para ouvir a pessoa que chegou lá, né? Chegou à culminância da construção desse livro e está aqui para dizer para nós um pouco desse processo. Então, aproveitem bastante, porque o que ela vai trazer para vocês é algo inédito, né? E vocês não vão achar em outro lugar, porque não tem outra Tainã, pelo que eu sei, não tem. Então, muito obrigado pela atenção, boa aula, boa conversa para todos. Bom, gente, primeiro eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim, porque eu fui aluna do colégio, quando era Colégio Felicidade, professora Felicidade de Jesus Magalhães. Estudei a vida toda aqui. Sou estudante da escola pública a minha vida inteira. Como o professor Mário falou, eu residia em Gonçalo, Caém, Bahia, que é um povoado, né, de Caém, zona rural. Fui alfabetizada lá também, zona rural. E tenho muito orgulho de falar sobre isso e de frisar isso, porque existe um estigma muito grande de colocar o pessoal que mora ou que morava na zona rural como coitadinhos, e nós não somos. Inclusive, minha residência ainda é lá, apesar de morar aqui em Jacobina com minha família, minha casa é lá, e eu digo que minhas raízes estão lá. Não à toa que o meu livro se passa lá também, o Gonçalo. O livro é um processo de pesquisa. Todos os escritores e escritoras, o professor Gideon falou sobre Gabo, e é interessante que ele é minha base literária. Um escritor da América Latina, né? Colombiano, passou uma temporada no México também, e ele escreve sobre o cotidiano das pessoas, sobre a vivência das pessoas. E foi um escritor que inicialmente ele sofreu muito para publicar, porque era desconhecido, e escrevia sobre pobres. Então, qual é a importância disso? Né? Num mundo, num planeta que você precisa escrever sobre coisas belas e lindas, e que a maioria dos escritores estão escrevendo sobre uma sociedade que nós não vivemos. E daí perpassa o meu estilo literário, que é uma crítica social, estilo literário eurocêntrico da Europa, que é aquele estilo
da literatura fantástica. Gabo e Isabel Allende, que é outra escritora da América Latina também, eles escrevem a literatura mágica, que é uma crítica social à Europa, daquela idealização de perfeição, aquela base hollywoodiana. Todo mundo que já assistiu filme de Hollywood, né? Aquela base perfeita, de famílias perfeitas, etc. E essa não é a nossa realidade. Às vezes a gente esquece que a gente está em Brasil, e Brasil faz parte da América Latina e do Sul. Então, assim, nós somos latinos também. Então, apesar de falarmos a língua portuguesa, que é uma língua extremamente difícil, e a língua portuguesa brasileira, porque a língua portuguesa lusitana, de Portugal, Angola, de outros países de origem lusitana também, é muito diferente do que a gente carrega. Porque o português brasileiro tem muitas características da nossa miscigenação, né? Que é indígena, que é negra, né? A gente tem que levar em conta que a nossa história é marcada por cruzamentos de várias culturas diferentes, né? Os povos árabes que vieram para cá, só se fala sobre os italianos que vieram, tem até novela, né? Os italianos que vieram para o Brasil, mas e os povos árabes que permearam o Nordeste? Então não se fala sobre essa história vista de baixo. Parente de Nassib, né? De Nassib, de Gabriela, isso, por exemplo. Exatamente, isso. Que Jorge Amado construiu muito bem, que era o que permeava na vida dele, Jorge Amado baiano, e que escreve também a mesma estrutura literária, que é a história do povo, a história popular. E aí, eu nunca pensei em ser escritora e nunca pensei em escrever. Nunca. Mas, estudando aqui, a gente tinha uma professora chamada Denise, hoje ela é professora da UNEB, de literatura, e a Denise era professora de língua portuguesa. E quando a gente entrava na escola, na 5ª série, a gente já sabia que na 8ª série ia ter uma gincana de leitura. E parava o colégio para essa gincana. E todo mundo ficava muito ansioso para ver o pessoal da 8ª série. Porque, gente, na minha época, a 8ª série, eles eram assim, tudo, né, bem mais maduros. Eles estudavam disciplinas que nós não tínhamos na 5ª série. Então, a gente achava aquilo o máximo. Obrigada. E aí, passava anos e anos e a gente esperando chegar na 8ª série para participar dessa gincana. E quando a gente finalmente chegou, minha turma, a gente começou a ler livros da biblioteca daqui. E fazia os resumozinhos para entregar para a professora Denise, para ela comprovar que a gente leu. Quando a gente chegou, no último semestre do ano, ela pediu para a gente escolher um livro e formar os grupos que iam disputar. Então, todas as 8ª séries tinham grupos e a gente lia e fazia as provas e corria atrás de todas as coisas para falar sobre esse livro. E eu tenho uma lembrança muito forte, eu encontrei até com um colega meu, Jailson, que a gente fez um grupo assim, bem de rejeitados mesmo, que ninguém quis deixar dos outros grupos. E juntaram 2 grupos da turma para tentar derrubar a gente e não conseguiram, porque a gente ganhou. Nossa, eu tenho umas fotos, foi muito bom. E aí foi o meu primeiro contato, assim, com esse anseio pela leitura. E por que eu digo isso? Porque eu não cresci com celular. Então a gente só tinha o centro cultural para fazer pesquisa e a biblioteca aqui. Então, assim, a gente tinha que pesquisar, que buscar nos livros e escrever. Eu tive uma perda, que foi a morte de meu avô. E como eu fui criada com meu avô, ele tinha muita vivência, muita história. E aí eu ficava assim, gente, como é que tudo isso vai morrer com esse homem? Não dá. E foi um período muito duro, porque como eu convivi com ele, minha vida toda, era extremamente doloroso a perda da morte. E aí é uma outra discussão que a gente pode fazer sobre psicanálise e psicologia. E eu comecei a anotar as coisinhas que eu lembrava dele.
Comecei a anotar. Eu tenho um caderno lá cheio de coisas. E um dia eu falei assim, meu Deus, eu vou começar a escrever, só que eu não quero escrever de uma maneira que seja robótica. Meu avô disse isso, não, eu vou criar um romance, e romance não é romance, eu amo você, não, é uma estética literária. Com uma história ali, mas que traga um contexto regional, e isso aí já vem a questão da pesquisa histórica. E uma coisa que eu não falei, gente, eu sou historiadora. Eu sou formada em História, então isso também me ajudou a fazer essa pesquisa histórica. E aí, eu comecei a fazer o levantamento de dados. Primeira coisa, o que é que eu precisava saber? O que é a história que eu vou pesquisar, sobre quem, por quê, como e onde? Então, para a gente escrever um livro, a gente precisa centralizar isso. Quando a gente lê um livro, a gente começa a descobrir onde é que se passa, o tempo, o porquê dos personagens estarem vivenciando situações. E aí eu comecei a anotar, fazer um roteirozinho de tempos e tudo mais. Então, ele vai se passar em Gonçalo. Ele não é moderno, ele começa em plena ditadura, no estopim da ditadura no Brasil. E por quê? Porque meu avô pegou o final da Primeira Guerra Mundial, meu avô pegou a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a ditadura militar inteira, o período Collor, que foi um período terrível aqui, né? O pessoal mais velho sabe, é um período terrível na história brasileira. E meu avô viveu até os 95 anos, muito bem vividos. E tudo isso está no livro, todo esse contexto histórico. Eu comecei a ler, já começa a fazer essa narrativa da ditadura militar, todo esse processo. Isso. Né? E aí, no meio desse contexto todo, por que Gonçalo? Porque eu vivi lá, eu tenho boas memórias daquele lugar, zona rural, total. E eu precisava contextualizar porque é um livro que se fala da Bahia, né? Ele começa em Salvador, com uma vivência lá de alguns personagens, e eles retornam para o interior. Então eu faço exatamente o contrário do que alguns escritores fazem, que é, eu estou no interior, eu vou para a capital, vou para Salvador. Por quê? Sempre um livro se passa em capital, se passa em Londres, em Nova York. Eu cansava muito de ler sobre isso, porque só se fala de Londres, de Nova York, de Paris, de Dubai. Por que não é aqui a minha realidade? E aí foi uma das perguntas que o pessoal fez no lançamento. Regional, né? História regional. O pessoal fez no lançamento. Você gostaria de ter lido isso? Sim, claro. Porque não é acessível pra gente e não vende. História de pobre, como eu falei, história vista de baixo, não vende. O que é vendido é uma coisa bonita, bela, que é o que os blogueiros e blogueiras fazem hoje em dia no Instagram. Vende aquilo ali e às vezes nem é de fato. E aí é uma crítica que eu faço também. E aí tem a história dessa neta que retorna de Salvador, foi estudar em Salvador e tudo mais, retorna para Gonçalo para compreender as vivências desse avô dela. E aí ela começa a falar, parece muito com eu, com a minha vivência. Mas eu coloquei, tive a licença poéticazinha assim, porque eu não podia colocar eu e nem colocar as pessoas que viveram lá, senão o povo ia me processar, né? E aí eu tive uma equipe jurídica também para poder me orientar. Foram 3 amigos que estudaram também na UNEB, estudantes de escola pública a vida toda e adentraram a universidade. Cursaram direito, hoje são advogados e me orientaram com essas questões jurídicas, porque para a gente fazer um livro, não é simplesmente escrever o livro, tem toda a questão de publicação e a gente pode chegar lá mais adiante. Mas aí essa história se passa aqui, fala Jacobina também, porque o pessoal chega em Jacobina primeiro, fala sobre a estética de Jacobina nos anos 90, que é bem diferente dessa que a gente tem hoje. Sobre os casarões antigos, que hoje Jacobina quase que não tem casarão histórico. É uma crítica que eu faço a essa modernização. Essa memória, né? Essa memória que foi apagada. Foi apagada e está sendo apagada. Cada casarão que derruba é uma memória. Eu passei minha vida inteira passando na frente da Micurse. Aí um dia eu passei
que eu tirei muitas fotos da Miquis. Cadê a Miquis? Cadê? Derrubou Entendeu? tudo. Eu passei o tempo inteiro ali, indo pra Matriz, tinha um casarão antigo, Sim. que era com a Letícia um tempo. Cadê o casarão? Já uma loja. Uma loja quadrada. Uma loja quadrada. Então, eu tenho essas memórias indo todas embora, né? Virando caixinha de fósforo. Ai, horrível. Horrível. E assim, tá, além das memórias do teu avô, tem outras memórias que Tem. pesquisadas de outras pessoas, Tem. como, né? Tem, porque é a construção de personagens. Então, o livro não se faz com uma pessoa só. Então, você precisa ambientar o local, o tempo histórico e os personagens. Então, tem muitos personagens aí. Eu nem cheguei a contabilizar, assim. No caso, memórias não minhas, só de outras pessoas ou vai ter a sua também, Lusa? Que são minhas, só que não minhas, justamente porque a base são as memórias de meu avô, como ele me contou as histórias. Então eu juntei essas memórias não minhas, e aí uma brincadeira que eu faço com a língua portuguesa, né? Porque quando você fala assim, memórias não minhas, que estranho, deveria ser as memórias que não são minhas. Não fala assim. Por quê? Porque o livro ele não é escrito no português normativo acadêmico. Ele é escrito no português koiné, que é o português popular, falado, que a gente aprende a falar com os nossos avós. Então, assim, como é que eu ia deixar morrer essa vivência de uma pessoa que teve uma vida com muitas passagens de tempo por nada? E aí eu comecei a fazer os roteirozinhos, escrever tudo, desenvolver a história. Que bom. E aí, assim, puxando um spoilerzinho e falando sobre as cartas também. Aí eu vou falar da personagem principal, que é uma personagem que retorna para... Eu não vou falar o que acontece, senão vocês vão perder o gancho do livro. E ela encontra várias cartas desse avô. Essas cartas existem. Eu tive acesso, inclusive eu tive acesso a algumas cartas de meu avô. Eu fui para São Paulo fazer a pesquisa, perguntar, entrevistar várias pessoas que eram de Gonçalo e estão morando em São Paulo. Então, um livro não é simplesmente chegar e escrever. Eu fiz uma pesquisa que eu precisei ir para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro. Tainá, você é rica? Não sou, não. Eu fiz sorteio, eu fiz rifa para conseguir bancar a viagem para ir para lá. E fiz rifa para conseguir pagar os direitos do livro. Então, assim, tudo foi com a ajuda. Rosa me ajudou muito nas rifas das coxas. Tudo é com muito custo. E não existe lucro nesse livro. Então, eu não vou ficar milionária, viu, como o Gabo. Como não? Ainda, quem sabe? Mas é um livro escrito de maneira independente. Eu tive que procurar todas as questões jurídicas, porque eu não sabia. Então, eu vou pegar aqui só para vocês verem. A capa foi um amigo que fez, ele é de Gonçalo, ele é design. Ele fez, eu falei como eu queria a capa, a cor, ele fez tudo para mim. Esse Gonçalo tem história. Ai, meu filho, a gente o pessoal de lá. E aí toda essa estética também foi feita. Isso aqui se chama diagramação. Aqui são os dados, a ficha cartolográfica. Isso aqui é pago, gente. Não é feito de graça. Eu não posso fazer, eu quero fazer. Então a gente tem que pagar. Por isso aqui a Câmara Brasileira de Livros, que é a única portadora dos direitos que um escritor pode publicar no Brasil. Então a gente faz um resguardo na Câmara Brasileira. Eu levei o manuscrito em 2022, meio que acabou a pandemia, e eu fui para o Rio de Janeiro para levar o manuscrito. Depositei na Biblioteca Nacional e depois desse depósito o livro estava resguardado. Então se alguém roubasse o manuscrito do livro e fosse publicar, não podia, porque já estava sob meu nome. E era uma preocupação que eu tinha, porque não é questão de, o seu livro, é a história de meu avô. Então eu precisava resguardar isso, é um patrimônio. Existe o patrimônio material, que é o físico, e o imaterial, né, que é o que sai daqui. E eu preciso falar uma coisa também, tudo o que acontece aqui é verdade. Existiu, as pessoas
existiram, eu troquei os nomes, Já é claro. tá fictício, né? Totalmente. Claro que tem algumas coisas que são Poética, belíssimas, a tem um poesia, romancinho, um negócio que a gente cria, que é a licença do autor, mas tudo, meu vozinho. Todos os personagens, eles existiram ou existem, tem alguns que estão vivos ainda. E assim, o incentivo que eu trago para vocês é: vocês têm alguma história, alguma coisa, escrevam. Hoje está muito mais não é tão fácil, mas está mais fácil. Acessível, né? Isso, mais acessível, porque eu fiz todo ele, computador, digitaliza, tudo. Claro que eu tive a facilidade de ter um amigo que é designer, minha irmã, que me ajudou. Não tenho muito, um monte não, eu conto nos 10 dedos, mas valem a pena, viu? Aquela ali mesmo para o resto da minha vida. E assim, foram pessoas que estudaram comigo. Sírio estudou aqui, Sírio é formado em História também, a gente estudou junto. Tá vendo, CETEP? E depois ele fez Ciências da Computação aí no IFBA. Então, assim, Sírio, por favor, socorro. Na hora. Minha irmã, ela também estudou aqui e ela fez inglês na UNEB. E aí fez as traduções para mim. Pedro é de uma geração mais nova, mas é filho de um casal de amigos do Gonçalo. Aí o Pedro faz aqui a arte, fez a arte. Então fui juntando pessoas que acreditaram em mim e que não conheciam o livro e fizeram isso. A coletividade. Ninguém vence uma guerra lutando sozinho. Não. Né? Então nós precisamos dessa coletividade. Isso. Na sala de aula, quando pede um trabalho em equipe, né? Isso. Todo mundo ali junto para fazer, para organizar. Isso. E uma das propostas que eu de convidar a Thay aqui, essa questão também muito de desmistificar a questão rural. Isso, exato. desmistificar essa questão rural. Eu fui alfabetizada na zona rural. Não fui alfabetizada. E quando eu estava com o pessoal da Agroecologia e Educação do Campo, eles me falaram que fiz o trabalho de pesquisa que fez com o Leandro conversando comigo, que muitas escolas das zonas rurais foram fechadas. Não foi isso, Foi. Pô? Muitas foram fechadas. Foi. Então, quantas crianças talvez deixaram de sonhar, né? Talvez deixam de sonhar. Então, é importante a educação rural, a educação do campo, né? A educação, ela transforma as pessoas. Né? E a importância que o CETEP, que era a Antiga Felicidade, né, tem em Jacobina. Demais. É importante, vocês que estão aqui hoje, amanhã, vocês podem estar aqui na frente, lançando o livro de vocês, né, Judeu? Né? Não é isso? Ou fazendo um filme, ou trabalhando em algum outro lugar. Almerindo, de repente, resolve fazer um filme, escolher uma parte do livro de Já Tainá, pensou? escolher os atores aí, as atrizes. Diretor de pegar o teatro, a gente já roteiro tem. e transformar uma parte do livro no filme, adaptar para o cinema. Já e aí, pensou? né? Então, tudo isso pode ser feito. As certo? possibilidades. As possibilidades. Pois é. Aí, Eu posso só concluir? vamos. Você e aí, gente, gostaram da noite? Tá vendo? Não é todo dia que a gente tem uma escritora aqui. E aproveitar também o momento e dizer para vocês que aqui na sala tem a neta de um dos grandes poetas jacobinenses, que foi membro da Academia Jacobinense de Letras, professor Agnaldo Marcelino Gomes. Emily é neta do professor Agnaldo Marcelino Gomes. O professor Agnaldo Marcelino Gomes foi membro da Academia Jacobinense de Letras. Eu e minha esposa, nós temos um curso livre de teatro infantil e nós fizemos uma homenagem em memória a ele, na época a mãe dele, a avó dela ainda era viva, porque nós temos que valorizar a prata da terra. Nós temos que valorizar nossos artistas enquanto eles estão vivos, né? Nossos escritores, né? Valorizar todo mundo enquanto eles estão aqui. Leiam. É o único incentivo que eu posso fazer para qualquer pessoa é ler. Leiam. Porque assim, a única coisa que eu carrego é o meu conhecimento. E esse conhecimento, ele só existe porque eu não guardo para mim. Que eu perpasso para as pessoas. E meu avô fazia isso, ele não guardava para ele. Ele ensinava para muitas pessoas outras coisas. Então, de que o conhecimento, se está ali guardado, ela é intelectual, ele é intelectual, para quê, gente? O maior professor que eu tive, assim, foi o meu avô, que não tinha faculdade, não tinha doutorado, e isso ao mesmo tempo que é necessário, que a gente vive num sistema que precisa de diplomação, para mim não quer dizer nada.
Porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço são aquelas pessoas que estão na zona rural, são os mais velhos, e é um dos pontos também que eu bato em cima a vivência, né? A cultura. A vivência. Eu detesto gente que maltrata idosos. Detesto. Eu valorizo demais. Então, assim, uma pessoa mais velha é uma pessoa que é um livro ali. Então, para mim, é um privilégio. Eu tive a voz e a voz. Então, quem tem, aproveite, porque é um privilégio. Eu não tenho mais nenhum, né? 1930, se não me engano, que é assim, é da lei 3.914, no artigo 59, que diz que sempre que se receber uma escritora da cidade, não pode sair sem tirar a foto coletiva. Então,